Há coisas que podemos controlar e outras que não. Opiniões, preferências, desejos e aversões. Resumindo, tudo relacionado às nossas ações está sob nosso controle. Por outro lado, o corpo, a riqueza, a reputação, a autoridade e tudo o que não está ligado às nossas ações estão fora do nosso controle. É assim que começa o manual ou guia para a vida do famoso filósofo grego. Se você deseja viver uma vida plena, sem excesso de aflições emocionais, precisa entender o que está sob seu controle e o que não está. Nosso dever é direcionar nossa energia para o que está sob nosso comando e ignorar o que não está. Um dos maiores problemas que uma pessoa pode enfrentar são as opiniões e julgamentos de outras pessoas. É praticamente inevitável ser afetado negativa ou positivamente por eles. Se você realmente deseja evitar ser afetado, precisa entender que as opiniões dos outros, os insultos ou qualquer tipo de ataque pessoal não estão sob seu controle. No manual de vida, aprendemos como agir no caso de sermos alvo de uma ofensa. Portanto, o objetivo deste vídeo é extrair os ensinamentos desse famoso manual para alcançar um estado mental que nos permita reduzir ou eliminar todos os tipos de sofrimento decorrentes dos julgamentos alheios. Através de 7 ensinamentos ou princípios extraídos do manual de vida de Epicteto, você aprenderá por que não deve se preocupar com sentimentos externos e como alcançar um estado em que as opiniões não podem prejudicá-lo. Número 1. Insultos ou ofensas. Epicteto afirma que devemos lembrar que aquele que insulta ou agride não está sendo insultado, mas sim seu próprio julgamento de que essas ações são ofensivas. Portanto, se alguém o provoca, tenha em mente que é sua própria opinião que o está perturbando em primeiro lugar. Tente não se deixar levar pelas aparências, pois uma vez que você ganhe tempo e se acalme, será mais fácil controlar-se. Uma das chaves para não se importar com as opiniões dos outros é entender que o insulto ou a ofensa não são intrinsecamente prejudiciais. O desconforto emocional que acompanha o insulto, na verdade, vem de como processamos esse insulto. Quando alguém o menospreza ou desrespeita, pense que esse insulto só o prejudicará se você permitir. Se você reagir de maneira negativa, a verdadeira valia de uma pessoa deve ser medida pela quantidade de negatividade que ela pode tolerar. Infelizmente, a vida é assim. Quando se sentir insultado ou ofendido, pergunte a si mesmo: quero vencer ou perder? Quero ceder ao que não posso controlar? Deixe-me fazer um paralelo com o estoicismo e os prazeres. Se quisermos deixar de ser influenciados por eles, não devemos lutar contra o desejo, pois o desejo nunca desaparecerá. A diferença está em como processamos esse desejo, se nos entregamos completamente a ele ou o ignoramos. Dessa forma, se você conseguir não se perturbar com o insulto, a satisfação que sentirá depois o tornará uma pessoa superior e capaz de avançar firmemente através da adversidade. Certamente você está pensando naquela vez em que um comentário negativo arruinou seu dia ou semana, apesar de seus esforços. Deixe-me dizer que entendo como você se sente, pois todos já estiveram nessa situação em algum momento. Se este for o seu caso, recomendo que continue assistindo, pois nos próximos princípios abordaremos o autocontrole. Número 2. Mantenha propósitos firmes. Neste princípio, é importante compreender que se quisermos evitar ser afetados pelas opiniões alheias, devemos seguir este caminho. Se você tem um propósito sólido de buscar o entendimento da filosofia, esteja preparado desde o início para enfrentar zombarias e ridicularizações da multidão. Esteja pronto para ouvir as pessoas dizerem coisas como: de repente, ele se tornou um filósofo, ou de onde vem essa atitude arrogante? Certifique-se de não adotar essa atitude arrogante e mantenha-se firme naquilo que contribui para o seu bem-estar. Lembre-se de que, se você permanecer firme em sua posição, as mesmas pessoas que costumavam zombar de você acabarão admirando-o. Mas se você permitir que as opiniões alheias o influenciem, será alvo de zombarias 2 vezes. Isso também se aplica a qualquer outro aspecto de nossas vidas, mesmo se você não desejar se tornar um filósofo. Esse princípio proposto pelo filósofo grego é valioso e pode ser aplicado a diferentes áreas. Este princípio é essencial,
pois muitas pessoas sacrificam seus verdadeiros talentos apenas para agradar vozes discordantes. Epicteto nos alerta que, se permitirmos que nosso propósito seja moldado pelo medo das opiniões alheias, não falharemos porque tentamos e não obtivemos sucesso, mas porque nos submetemos às opiniões dos outros. Não devemos encarar isso como um fracasso, mas como um problema real. Quando alguém desiste apenas para evitar conflitos sociais ou para impedir que outros emitam julgamentos sobre ela, isso é um problema. Vale a pena persistir, mesmo que haja zombarias ou questionamentos por um tempo. Afinal, ao avançar, você estará vivendo de acordo com sua verdadeira essência. Número 3. Não se preocupe se alguém falar mal de você. Não permita que a ideia de ser desonrado e passar despercebido o preocupe. Se não receber honras fosse algo prejudicial, então outras pessoas teriam o poder de nos tornar infelizes, mas essa não é a realidade. A verdade é que somos alguém somente no que está sob nosso controle e depende de nossas escolhas. Este princípio é especialmente relevante nos dias de hoje. Quantas vezes você fez algo que não desejava apenas para ganhar a aprovação de alguém, especialmente nas redes sociais? A validação social nessas plataformas pode ser prejudicial. Devemos nos questionar: vale a pena mudar quem realmente somos apenas para obter um pouco de satisfação? Vale a pena colocar nosso bem-estar emocional nas mãos dos outros? Minha resposta é clara: não. Reflita sobre isso, pois todos nós já nos vimos fazendo algo que nos envergonha, mas que não é malicioso em algum momento. Por que se importar se riem de você ou o excluem em termos de popularidade? Você realmente acredita que sua felicidade depende de quão popular você é? Viver dessa maneira resultará em conflito constante, pois sua felicidade não está sob seu controle. Assim, você viverá constantemente tenso, alterando sua essência apenas para não perder status. Um dos princípios fundamentais do estoicismo é focar apenas no que está sob seu controle e se tornar imperturbável em relação ao que não está. Em relação aos insultos, lembre-se de que ninguém pode prejudicá-lo a menos que você permita. Se alguém o prejudicar ou falar mal de você, lembre-se de que eles agem acreditando que têm o direito de fazê-lo. Não é possível para todos agirem de acordo com o que você considera certo, mas não parece certo para eles. Portanto, se alguém o julgar com base em uma aparência falsa, eles são quem se prejudicam com seu erro. Portanto, tolere a pessoa que o insulta com paciência e repita para si mesmo que é apenas o que eles pensam. Número 4. Exercite um autocontrole. Para que um insulto se transforme em uma ofensa, como afirmou Epicteto, devemos dar à nossa mente o mesmo cuidado que damos ao nosso corpo. Tenho certeza de que você não permitiria que um estranho entrasse em sua casa todos os dias, sabendo do perigo que isso representaria. No entanto, quando recebemos um insulto e o processamos como uma ofensa, permitimos que essa pessoa entre em nossa mente e permaneça lá por alguns dias. Isso equivale a permitir que estranhos entrem em nossa mente, algo que nunca faríamos em nossas casas. Para alcançar um estado em que ignoremos os sentimentos negativos decorrentes de uma ofensa, é necessário acumular disciplina e autocontrole. Isso se aplica a todas as situações da vida, incluindo situações familiares. Quando estiver com raiva, controle essa emoção, pois isso evitará muito sofrimento desnecessário e o fará sentir-se mais à vontade consigo mesmo. Acredite em mim, isso fará uma diferença significativa em sua vida. Número 5. Haja de acordo com o seu melhor julgamento. Não devemos nos sentir envergonhados de agir conforme nossos princípios, mesmo que outros possam ter uma ideia errada do que estamos fazendo. Se estamos agindo corretamente, por que temer o julgamento equivocado dos outros? Isso também se aplica ao uso das redes sociais, onde muitas vezes permitimos que nossa felicidade dependa da popularidade ou validação dos outros. Isso nos leva a agir para agradá-los, em vez de seguir nosso próprio caminho. A seguir, veremos mais 2 princípios que o estoicismo nos traz. Coloque-os em prática, pouco a pouco. Isso fará sua vida mais leve. E se você está gostando deste vídeo, clique no joinha para essa mensagem ajudar mais pessoas. Vamos prosseguir. Número 6. Não se preocupe se alguém falar mal de você.
Se alguém o prejudicar ou falar mal de você, lembre-se de que eles agem presumindo que estão certos em fazê-lo. Mas não é possível esperar que todos ajam de acordo com o que parece certo para você, mas não para eles. Portanto, se eles estão julgando com base em uma aparência falsa, são eles que se prejudicam com seu erro. Número 7. Ninguém pode machucá-lo. Através deste 7º princípio, analisamos a motivação da pessoa que envia o insulto, e o que isso nos diz é que não podemos esperar que todos ajam de acordo com o que você considera certo ou com sua visão de mundo. Esse modo de pensar pode ser muito prejudicial. Devemos considerar a seguinte reflexão: é realmente viável acreditar que todos têm a mesma visão de mundo que você? Pensar assim é bastante ingênuo. Se alguém o insultar acreditando que sabe a verdade sobre você, considere profundamente o seguinte: você sabe quem é, sabe o que pensa, sabe por que age e por que faz o que faz. O único conhecedor da verdade sobre você é você mesmo. Portanto, no caso de um estranho o insultar de alguma forma, você deve se fazer a seguinte pergunta: agi de maneira errada? Se a resposta for não, pergunte a si mesmo: posso entrar em sua mente e entender a razão do insulto? É evidente que você não pode. Portanto, no caso de ter agido corretamente e enfrentar a ignorância sobre a motivação do insulto, você deve ficar contente, pois é a pessoa no mundo que melhor se conhece. Gostaria de concluir com a seguinte lição de Epicteto: por quanto tempo você acha que vai adiar tornar-se digno do mais alto progresso e seguir os ensinamentos da razão? Você já recebeu os princípios filosóficos com os quais deve estar familiarizado. Que outro mestre você está esperando para começar a melhorar? Você não é mais um adolescente, mas um adulto. Então, se você continuar negligente, preguiçoso e constantemente adiando as coisas, acrescentando desculpa após desculpa, e adiando o dia em que se dedicará a si mesmo, a vida passará enquanto você permanece ignorante, até o dia de sua morte. O que você achou do vídeo? Deixe-me saber sua opinião nos comentários. Se você é novo aqui, não deixe de se inscrever para embarcar conosco nos caminhos da sabedoria.